Nós precisamos entender que existe uma razão. Eu vou passar uns slides aqui, depois, se for o caso, a gente volta. Nem esse aqui. Não era bem isso? Onde que está? Olha que interessante essa colocação lá do Evangelho. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores. Se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Lindo, né? Dizendo primeiro que nos concede estarmos na terra para caminharmos em direção a Deus, mas de que existe uma relação entre as pessoas que nós não conseguimos imaginar. Ninguém reencarna com o objetivo de fazer o mal. Isso vocês sabem, não sabem? Ninguém vai reencarnar com o objetivo de ser assassino, porque se é para ser assassino, então não reencarna, porque vai se comprometer mais. Mas como que essas coisas se relacionam de alguém que quer matar com alguém que precisa morrer daquela forma? Nós não conseguimos entender. Por que não matou um outro e matou esse? Por que esse não ficou um minuto a mais se quisesse ficar na Terra e morreu no exato momento do planejamento reencarnatório? Nós não conseguimos entender. Como que uma bala atravessa muitas possibilidades de alcançar alguém e vai pegar o fulano, que era justo aquele que precisava morrer com esta bala perdida? Nós não conseguimos entender. E aqui é mais interessante que fala das relações em relação às existências anteriores. Então, existe um motivo de ser. Mas o que eu queria ajudá-los é sair da tentação de achar que o motivo de ser é sofrer. Ah, então eu devo ter feito mal para ele e agora eu tenho que sofrer. Será que Deus ia fazer isso? Quem que ganha com este meu sofrimento? Eu fiz o mal para ele. Agora, quando ele faz um mal para mim, diminui a dor dele? Não diminui. Essa é a grande falácia do obsessor. Ele acredita que, se ele se vingar, vai diminuir a sua dor. E aí ele se vinga e não diminui. Ele acha que é porque vingou pouco. E ficam presos àquela situação, porque não diminui. Então não é uma relação de eu fiz mal e agora eu tenho que sofrer. É uma relação de aprendizagem. Essa razão não é simplesmente sofrer. Existe uma necessidade de aprendizagem. Então, para todas as dores que eu estou passando ou vivendo, eu vou precisar perguntar o que eu preciso aprender com esta experiência. Então, quando você pensou numa situação que te veio à mente, quando eu pedi para pensar em algum tipo de dor que aconteceu no seio familiar, agora o desafio é pensar o que eu preciso ou posso aprender com esta experiência. Vocês conseguem pensar? Não precisa falar o que é, mas conseguem pensar? Faça assim com a cabeça, ou faça assim para eu saber se consegue. A maioria conseguiu pensar que tem algo a aprender com isso. Não, compreender dá para compreender, né? Mas colocar na nossa vida. Né? Não, compreendeu a razão que me leva a ter que passar. Essa situação, né? A regra a gente até entende, né? E por que é difícil? Porque justamente pega naquele ponto que a gente não enxerga, né? Eu preciso trabalhar o meu orgulho. Daí pega no meu orgulho, mas eu sou tão orgulhoso que eu não consigo assumir que eu sou orgulhoso. E por isso que vem uma questão para trabalhar o meu orgulho, né? Tudo
em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem, essa frase é muito linda, promove o ser humano, desde que se lhe compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Então, tudo que nos acontece, mesmo as sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano. Mas esta promoção, ela não está diretamente ligada à situação que eu passo, mas à minha compreensão do que eu estou passando. A concha da ostra não permite que a pérola seja recolhida. Para que tenha sentido real, rompe-se a crosta vigorosa e esplende a gema pálida e notavelmente construída. Então a analogia que ela faz é muito interessante, de pensar que se esta crosta ou se essa concha ela não for destruída de alguma maneira, a gente não consegue alcançar a pérola. E muitas vezes todos os nossos defeitos, eles são como esta concha, que precisa de alguma maneira ser confrontado ou destruído, para que através disso possa se extrair a tal da pérola. Ou uma outra forma de fazer analogia com a pérola, vocês sabem como que desenvolve a pérola? Só se desenvolve quando entra um corpo estranho na concha. E para se defender daquele corpo estranho, a concha vai jogando este material, que é o que a gente conhece como a pérola. Se não entrar um corpo estranho, não tem pérola. Então, se a gente parar para pensar na nossa vida, nós passamos por dores muito grandes, às vezes considerando uma verdadeira violência o que algumas pessoas nos proporcionam, como a calúnia, aquilo ali que dizia, traição. Mas se conseguirmos olhar um pouco mais para dentro de nós, nós conseguiremos trazer lições dessas experiências. Como que vai ajudar um sujeito orgulhoso, por exemplo, vamos pensar então numa situação geral. Como que a gente vai ajudar um sujeito orgulhoso a lidar com o seu orgulho e aprender um pouco mais a ser humilde? Se já não aprendeu através do conhecimento, do esclarecimento e dos exemplos. Que a gente diz, ou nós aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. Vocês estão ótimos nisso, né? Então, que tipo de dores? Imagina que estão aqui, ó, auxiliares de Deus. Um caso de um sujeito bem orgulhoso. Como que a gente vai ensinar para ele a lidar com esse orgulho e desenvolver a humildade, sendo que todos os recursos que o amor tinha ao alcance não deu? Passar por situações onde precise de ajuda, pode ser isso? O que vocês acham? Onde ele tem que pedir ajuda, porque se não pedir vai perecer. Mas isso pode ser uma agressão ao orgulho dele, não pode? Mas é aí que está o X da questão. O que mais que podia ser? Calúnia ia ajudar a lidar com esse sujeito? Não, talvez sim. Porque vai ter pessoas falando mal dele e ele vai ter que suportar porque não tem o que faça. Divaldo conta que há muitos anos atrás, ele viveu uma situação de grande dificuldade porque uma alma, eu digo penada, mas ele diz só uma pessoa, escreveu um texto difamando ele e reproduziu para o Brasil inteiro. Vocês imaginem o que seria para ele, como um orador conhecido no Brasil e no mundo, ter um texto falando mal e mentiras a seu respeito por todos os estados. A partir disso, lembra lá daquelas questões iniciais, pode endurecer de dizer povo ingrato, é por isso que eu não vou mais fazer palestra para a gente, porque dá brecha, porque não sei o quê. Ou ele poderia, talvez, aprender que, vamos supor, a imagem não é tão importante. Que deixe que falem. Porque a gente quer manter a nossa imagem impecável, né? Que as pessoas pensem muito bem de nós. O motivo de muita gente não vir fazer palestra, oração, seminário aqui na frente não é porque é espírito evoluído e é humilde. É porque não quer colocar a imagem em risco. Vai que faz uma palestra ruim. Uma oração estranha.
esquece no meio do Pai Nosso, as pessoas vão descobrir que eu não sou a pessoa maravilhosa que eu mostro sempre. E a gente acha que não, é por humildade. Imagina, vamos dar chance para os outros. Né? Não é assim aqui. Então você vê, uma calúnia como uma situação como essa faz as pessoas pensarem na sua própria vida. As humilhações que a gente passa, em algum momento elas vão torcendo o nosso orgulho, né? Até que essa coisa se quebra e a gente enlouquece, ou essa coisa se quebra e a gente descobre que não precisava então submeter tudo isso. Quando que a gente dá valor para a nossa saúde? Fica doente. Foi ruim então ficar doente? Foi ótimo. Porque ajudou o sujeito a cuidar da sua saúde. Quando que a gente dá valor para um ente querido? Quando perde. Foi bom ter perdido? Não. Foi ótimo. Porque vai aprender a amar todas as pessoas que estão do lado. Mas em geral a gente não faz isso. Eu tenho 3 filhos e morreu este. A gente chora aquela tragédia porque eu devia ter amado mais, porque eu devia ter ficado mais com meu filho, não sei o que, não sei o que. Mas não muda a postura com os outros 2. Continua agindo da mesma forma, ou pior. Porque agora tem a depressão pela morte do filho que passou. Aí morre o segundo, meu Deus, porque eu sou uma mãe malquista por Deus, porque não sei o que, porque não sei o que. E vai tratar muito pior aquele único que ficou. Mas qual que deveria ser a proposta? Eu perdi esse e aprendi o quanto que é importante, o quanto que eu devo amar, romper com as minhas próprias barreiras e abraçar, beijar, estar junto, porque eu vi como é difícil perder um filho quando eu não ofereci todo o amor que eu tenho para ele. E aí eu vou tratar estes 2 como nunca tratei o primeiro, mas pelo menos esses 2 eu vou tratar de maneira diferente. Vocês conseguem entender a lógica? Mas quando morre um filho, a gente tem dificuldade de descobrir que esta dor é como se estivesse quebrando aquela crosta e mostrando pra gente que talvez um monte de coisas que nós nos preocupamos não sejam importantes, mas a gente só vai olhar para isso quando quebrar. Quando que a gente dá valor para o dinheiro? Na hora que falta. Foi ruim ficar sem dinheiro? Não, foi ótimo. Porque a partir dali, aprendeu a cuidar um pouco mais. E estes aprendizados que tocam lá no fundo, se nós conseguirmos dar sentido a eles, de um familiar querido, da questão financeira, do cuidado com a saúde, ela não é uma aquisição para estes dias até o final dessa encarnação. É uma aquisição para a eternidade. Então eu vou passar por uma dor que no final das contas, vocês pensem o que é perder um filho no meio de milhares de encarnações, talvez com centenas de filhos que a gente possa ter. Vai ser 1/10, 1/100 de tudo isso. Mas o aprendizado que eu posso ter, ele vai ser infinito. Então valeu a pena. Desde que eu consiga tirar uma experiência de crescimento. E aí entra na questão dos inimigos e das injúrias, das calúnias, da ingratidão. Quando Jesus diz amar aos nossos inimigos, o Evangelho esclarece, Kardec deixa muito claro. Ele não está falando que deveríamos nutrir o mesmo sentimento que nutrimos por um afeto, por um amigo. Porque isso ia ser loucura. Esse discursinho barato de muito espírita, que sofreu agora, mas eu estou orando por ele. Vai ver lá no fundo a oração é Jesus, bota ele na linha por mim. Né? As pessoas dizem, eu não vou me vingar. Porque, olha, minha relação é com Deus, ele tem que se acertar com a justiça. Tipo assim, eu estou passando a minha vingança para Deus, porque ele vai me vingar, né? Não sou eu que vou me vingar. Não é disso, porque daí a gente camufla que a gente está tudo bem, que a gente é super bem resolvido em relação àquele sentimento, que a vida vai se encarregar de fazer a justiça, tá? Com desejo de vingança da mesma forma. E isso a gente camufla quando a gente se obriga a uma postura de amor que não nos cabe. A proposta não é de termos os mesmos sentimentos. Mas nós vamos poder chegar neste suposto amor quando compreendermos que existe um sentido para aquela dor. E aí o que eu queria ajudar vocês a pensar é assim. Eu tenho que viver uma situação
para lidar com o meu egoísmo? Sei lá, que tipo de situação que poderia me fazer lidar com o meu egoísmo? Vocês conseguem pensar? Ter um filho. E este filho casar com uma sirigaita que eu não suporto, né? Aí pronto, agora tá ótimo. Então eu tenho um filho e aquela fulaninha que chegou agora, né? Eu cuidei tanto, eu dei todo o amor, eu fiz tudo pro meu filho e chega uma fulaninha agora e leva meu filho, né? Rouba meu filho de mim, a gente diz, né? Como se ele fosse nosso para ter sido roubado, né? Então veja, eu preciso passar por uma determinada experiência. A vida vai se organizar, para a gente dizer a vida, ou Deus vai se organizar de modo a me oferecer experiências que me façam lidar com o meu egoísmo. Então, no final das contas, o meu problema não é com a fulaninha. O meu problema é com o meu egoísmo. E mais, se eu não precisasse confrontar-me com o meu egoísmo, eu não passaria por aquela experiência. Vocês conseguiram entender? Se eu não precisasse aprender a lidar com o meu egoísmo, eu não passaria por aquela experiência. Porque senão Deus estaria cobrando lição de quem já completou a tarefa. Seria um professor burro. Se ele está nos oferecendo uma lição, é porque nós ainda temos algo a aprender com essa lição. E se eu não tiver que aprender, ele não vai me oferecer, porque é perfeito. Então, por maior que seja a dor que a vida vai me apresentar, há uma razão de ser. Difícil é entender qual é esta razão. Porque vai ter mães que vão passar por esta questão com um filho, e ao invés de se deparar com esse egoísmo ou com esse egocentrismo, vai dizer: eu tinha que ter cuidado mais, e eu tinha que ter dado mais amor para o meu filho para ele se sentir mais culpado de sair de casa e querer ficar comigo. Porque a gente acha que às vezes cuidado com filho é amor, e não é. A gente cuida muito, muito, muito para ele nunca nos abandonar, né? E quando ele abandona, a gente bota a culpa na fulana, no Beltrano. Então, o que nos faz um dia chegar neste amor aos inimigos é compreender que aquela não é uma questão pessoal dele comigo. Por maior que seja a dor que o fulano me ofereceu, não é uma questão dele comigo, porque a gente acredita que ele me fez um mal. Então, se ele não existisse, eu não teria vivido essa situação. Não é assim que a gente pensa? Mas se sou eu quem precisa passar por esta experiência de aprendizado, se ele não existisse, o que ia acontecer? Ia aparecer outro. Ia aparecer outro. Ia aparecer alguém que me proporcionasse aquela experiência, porque eu é quem preciso aprender. E se eu não precisasse aprender nada com essa situação, eu não viveria com ele. Aí é possível a gente começar a se aproximar desse amor aos inimigos, porque nós não personalizamos. O fulano me fez mal. Nós despessoalizamos a coisa. Eu passei por uma situação de dor porque eu preciso aprender. E daqui 5 anos ou 10 anos, como eu estou tirando um aprendizado, eu nem lembro que foi o fulano que me fez mal. Porque eu apreendi a experiência. Eu cresci com aquela dor. E no final das contas, que bom que teve alguém que me ofereceu essa experiência para o meu aprendizado. Porque se não tivesse ele naquela hora, eu não teria passado por esse crescimento. Um dia, nós vamos ser gratos até pelas dores que as pessoas nos ofereceram. Mas não por um processo patológico, mas porque reconhecemos que através destas dores, nós crescemos. Difícil de pensar ou difícil de entender? Se pensar que tudo tem um propósito, é mais fácil de aceitar. É. E qual é o propósito? É difícil.
Eu vou falar algumas coisas aqui, mas eu não queria que vocês levassem ao pé da letra para a situação de vocês. Mas, por exemplo, nós podemos ter uma mulher com um problema no casamento. Em geral, a gente fala de mulher com problema no casamento. Mas a gente não sabe se elas que têm problema, se elas criaram problema, né? Porque mulher cria muito problema também. Mas vamos pensar assim, numa mulher com um problema no casamento, a gente não consegue pensar, olhando no geral, e não consegue estabelecer uma regra, é preciso olhar cada caso em particular, se o aprendizado era não ter escolhido uma tralha que escolheu porque tinha um corpo bonito, ou porque tinha muito dinheiro, para poder ajudá-lo de alguma maneira. E que não necessariamente tem um vínculo de encarnação passada. Então não dá para levar tudo. Mas vocês vão ver muitos filhos difíceis. Vocês vão ver muitos filhos difíceis com mães permissivas. O filho vai se tornando mais difícil porque a mãe não consegue se posicionar. E isso já é um grande indicativo do mal resolvido na encarnação lá atrás. Porque esta mãe permissiva é a mãe que se culpa das encarnações passadas pelos erros que ela cometeu. E hoje não se sente no direito de botar na linha por causa da sua própria culpa. Estão entendendo? Então esta mãe precisa tratar a sua culpa. E tratando a sua culpa, ela consegue fazer e oferecer ao filho o que ele precisa. Tá, mas por que tem tanto ódio da gente assim, que não deixa chegar se a gente tem tanto amor? Né? Não, ele mesmo, seu espírito está tão parado nesse ódio que não consegue... Pode, mas em geral tem um vínculo, né? A gente fez parte desse chegar nesse empedernido, nesse tanto mal-estar, né? Sim, claro, mas aí não é a parte dele também? Sempre vai ser também a parte dele. Claro que sempre vai ter a parte do próprio sujeito, da recusa na mudança, né? E outra ainda, Valéria, tem a questão assim, quando a gente diz que fez tudo, a gente talvez não veja aquilo que a gente queria ver. Mas a gente não sabe quanto aquela alma é comprometida e que talvez o estágio que eu estou olhando agora, ele está muito abaixo do que eu gostaria. Mas dentro do nível evolutivo dele, ele já teve um acréscimo. Então vocês pensem, sei lá, num filho que a gente deu todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado e virou um sujeito agressivo, que briga no trânsito, que bate e fala, meu Deus, mas eu não fiz nada certo. Tá, mas será que tudo que eu ofereci para aquele filho não pode ter sido algo bom? Porque se não tivesse oferecido, ele estava matando e ele está só dando um soco na cara das pessoas que xingam ele no meio do trânsito? A gente tem dificuldade de olhar no nível evolutivo. Porque a filha é uma sem vergonha, porque faz sexo com o primeiro que aparece, que não sei o quê. Mas será que não era prostituta de outra encarnação? E com tudo que eu falei da educação sexual, com todo o apoio, com todo o carinho que eu dei para aquela menina, hoje ela se tornou só uma mulher vulgar e não repetiu a prostituição da encarnação anterior? É óbvio que para um pai, uma mãe olhar uma mulher vulgar parece como uma completa incompetência na educação. Mas nós não conseguimos avaliar de onde que o sujeito veio para saber se onde ele está agora foi prejuízo ou foi crescimento. Então nós estamos lidando com as nossas expectativas, porque eu queria uma filha assim, mas talvez dentro do percurso dela ela tenha crescido. E na próxima encarnação cresça um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Entendem? Não adiantou de nada toda a educação. Opa, daí voltou lá de volta para o imediatismo, para o egoísmo, para o orgulho. Porque pode ter adiantado muita coisa, mas eu não consigo reconhecer. Ei, Marco. Mas aí você não pode cair no risco do comodismo, né? Pode. Pode. Por isso que cada um vai encontrar uma medida interna. Eu preciso avaliar se eu dediquei todos os meus sentimentos, se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, se eu me superei enquanto pai, para que eu tenha minha consciência tranquila. Nunca essa resposta vai vir de fora.
Porque senão a gente corre o risco. Ah, eu já lavei minhas mãos porque eu fiz tudo que eu podia ter feito. Será que fez mesmo? Ninguém vai poder dar essa resposta para a pessoa, somente ela. Talvez eu olhando, olhe e falo, meu Deus, mas aquilo lá foi uma péssima mãe ou um péssimo pai. Mas conforme a minha avaliação, talvez dentro da avaliação da própria pessoa ela tenha feito tudo. Ou às vezes a gente diz, nossa, mas você foi um pai ou uma mãe maravilhoso, mas dentro do teu potencial foi medíocre. E por isso se cobra porque sabe que poderia ter feito mais. Então essa resposta só vai ser dada pelo próprio sujeito. E é muito ruim a gente querer se intrometer na vida do outro. Porque quando vem alguém dizendo, meu Deus, porque o meu filho desandou, porque eu não sei o que, a gente não consegue suportar esse mal-estar. A gente já vai tentando botar panos quentes, não vai? Aí ele diz, imagina, você fez tudo que podia. Ué, se está se culpando, a gente devia te ajudar a entrar um pouquinho na fogueira. Você acha mesmo? O que você acha que você podia ter feito? Credo, Mário, você está achando mesmo que eu me culpei? Não, você está falando que você se culpou, eu estou perguntando se você acha mesmo que você não fez tudo que você podia. A gente poderia auxiliar as pessoas na reflexão. E, em geral, a gente já quer ir pondo panos quentes para não parecer dor. Fez tudo mesmo que podia? Quem de nós vai conseguir dizer que fez tudo que podia, né? Eu acho que uma pessoa que consiga dizer eu fiz tudo que podia, ou é iluminada, ou é muito arrogante, né? Sendo iluminada, é provável que não esteja na Terra, sobra só os arrogantes. Mãe, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesma, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidades. Falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. O sujeito que se acomodou, lá na frente vai se haver, né? Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Gente, olha que coisa mais linda. As provas rudes, não é as provinhas da maioria que a gente passa, aquelas que parecem que vão nos destruir, as maiores dores que a gente não vai suportar, aquilo que parece que a gente vai enlouquecer, se suportadas com o pensamento em Deus, em geral, são indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Porque nós vamos aguentando, Deus vai vendo que nós damos conta e nos oferece talvez o máximo da dor que a gente possa suportar, para que a gente ali esteja de fato consolidando um aprendizado e nos transformando em definitivo para alguns aspectos. Então, quando a gente vê a vida, por exemplo, de Chico Xavier, você fala, meu Deus, tudo que ele viveu é suficiente para mandar para o hospital psiquiátrico a grande maioria. Mas por terem sido suportadas com o pensamento em Deus, foi um estado de libertação. Né? Alguns dizem que ele desencarnou e foi direto. Pouquíssimas almas não passam pelos estágios intermediários da Terra, essas zonas umbralinas, para ir para o plano superior. Né? E ele, como uma luz, alguns dizem que subiu direto.
Olha assim, né? Quando se é grato, nunca se experimenta. Aí é para fechar essa nossa tragédia da ingratidão em família. Quando se é grato, ou seja, você aprende e agradece por poder aprender, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Então, se está doendo, é porque estava esperando. E se estava esperando, é porque não fez com o coração. E se não fez com o coração, fica quieto e vai aprender a fazer da próxima vez. Ao invés de exigir do outro. Porque o que em geral a gente faz é isso, né? A gente vai exigir do outro, mas quando eu reconheço que o problema é meu, eu vou ficar bem quietinho e dizer, meu Deus, eu ainda estou esperando. Quando se adquire o hábito de agradecer, os morbos emocionais da ira que se converte em ódio, da mágoa que se torna desejo de vingança, da inveja que anela pela destruição do outro e sucessivamente, não encontram áreas na psique para tornarem-se tormentos. Não encontra espaço dentro de nós para crescer. E aí, para concluir, Joana diz, a compreensão lúcida de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevantes proporciona harmonia íntima, trabalhando pela superação de como se encontra, a fim de se alcançar a plenitude. Então a proposta não é de uma resposta simples, por que eu passo por isso? E aí a gente tem uma resposta. As respostas são profundas, muitas vezes demoradas de serem obtidas, porque são questões que tocam lá no fundo da nossa alma. Nós precisamos pensar e repensar, amadurecer o pensamento, meditar e refletir, talvez por muitos anos, para termos resposta de uma questão na nossa vida. Mas se nós conseguirmos sair desta encarnação com uma resposta para um grande sofrimento, já não precisaremos passar novamente na encarnação posterior. Então não vamos nos ater a respostas superficiais e simplistas, porque os nossos conflitos não são superficiais e simplistas. Por precisar de uma viagem profunda, é que nós levamos tempo para encontrar estas respostas. Mas quando encontrá-las, nós estaremos de fato nos deparando com um tesouro, porque isso vai significar muito tempo de crescimento à frente. Então, para a gente concluir, eu quero trazer o poema de gratidão. Não sei se vocês já ouviram falar do poema de gratidão. É um texto lindíssimo de Amélia Rodrigues. O texto ele é muito maior do que essa parte que eu vou trazer para vocês e que, em geral, o Divaldo declama, mas que fica muito bonito para nós. Então, vamos pensando nisso. Senhor Deus, nós aqueles que te amamos, levantamo-nos para te agradecer. Quero dizer-te que a vida é bela e ao invés de pedir-te, eu que muito tenho, quero hoje agradecer. Então, Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e que se debruçam sobre a terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pela minha faculdade de ver, porque através dos meus olhos posso contemplar a natureza e todos os painéis de beleza, olhos que me permitem ver o amor, mas com minha visão eu detecto cegos que caminham na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque tenho a certeza que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o burilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar,
a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece jamais. Por ouvir a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme que sofre no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela voz que canta, que declama, que ensina, que evangeliza, que ilumina, pela voz que flauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante de tanta melodia, quero te pedir pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, pois sei que depois desta prova, na vida nova, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que trabalham, pelas mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam o homem da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade e de solidariedade. Pelas mãos que atendem a velhice e que escrevem cartas de amor que diminuem a dor, pelas mãos que embalam o filho de corpo alheio como se fosse do seu seio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar e diante de meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque existem na terra infelizes aleijados, amputados, paralisados que não se podem movimentar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, enfim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa que esse lar seja uma mansão ou uma favela, um gravato de dor, um ninho, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas desde que nele não falte a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de esposo ou de marido, de amigo, de filho, de irmão. Alguém que nos dê a mão, nem que seja o olhar de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se a ninguém eu tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem um leito para repousar, nem aí reclamarei, nem assim lamentarei, porque tenho a ti. Então direi: obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor, pela minha vida. Muito obrigado, Senhor. Que sejamos nós, meus amigos, as criaturas gratas a Deus pela oportunidade de estarmos na terra, por esta família que de alguma maneira aceitou a nossa convivência, e que estejamos juntos, de mãos dadas, construindo um mundo melhor. Pela atenção, pelo carinho de todos, pelo convite da casa. Muito obrigado. Só um minutinho, então, gente. Todos vocês copiaram, então, o e-mail que o Marlon colocou ali, quem quer comunicar com ele, né? Sobre a questão da filmagem que está sendo feita, as informações que eu tenho é que será feito, editado no CD, será colocado na recepção para empréstimo. Depois eu não sei, se alguém quiser, tal, tem que falar depois com o Edson aí, para ver como é que faz com a recepção, né? Então, só para encerrar agora, gente, nós gostaríamos de dedicar a todos vocês que tão carinhosamente estiveram aqui presentes junto com a gente, pedir um grupo amizade para cantar para cantar uma música de amizade para vocês todos. Bom domingo a vocês, que Deus abençoe a todos. Precisa da chuva, a rosa precisa do espinho. Ninguém pode existir nesse mundo vivendo sozinho.
é uma joia tão rara, não se encontra em qualquer lugar. É o tesouro guardado na alma de quem sabe amar. A alegria quando é pra sorrir, e a tristeza quando é pra chorar. Um amigo é a força que leva você a lutar. No momento em que a solidão faz silêncio no seu coração, sempre existe um amigo trazendo carinho. Somos amigos pra valer, Amigos sempre vamos ser, e entre nós não pode haver nenhum perigo. Somos amigos pra valer, Por toda a vida até morrer. e quem duvida pode ver. Somos amigos. Na alegria quando é pra sorrir, na tristeza quando é pra chorar. Teu amigo é a força que leva você a lutar. No momento em que a solidão faz silêncio no seu coração, sempre existe um amigo trazendo carinho. Somos amigos pra valer, Amigos sempre vamos ser, e entre nós não pode haver nenhum perigo. somos amigos pra valer, por toda a vida até morrer. E quem duvida pode ver, somos amigos. Ok, gente, só avisando então que os livros que o Marlon falou estão ali na frente. Se alguém de vocês quiser dar uma olhadinha, o Marlon vai estar lá, tá?